para desenvolver a reprogramação comportamental. Vou compartilhar aqui a minha tela com você, para que você possa ter o aspecto visual mais expandido, ok? Então, nossa reprogramação comportamental. O que eu quero abordar hoje com vocês? Identificar as fontes de comportamentos não conscientes. Vocês vão ver que muito do nosso comportamento ele é automático, ele é inconsciente, e como a gente identificar isso pode fazer total diferença na nossa vida, nos nossos hábitos, tá? E como a gente vai também reprogramar o nosso comportamento. Então, essa é a temática da nossa aula de hoje. Lembrando que essa aula ela é aberta, tá? Se você quiser, você pode convidar alguém para participar ainda. Só mandar o link do WhatsApp, tal, alguém que você queira que participe dessa aula, porque é uma aula bem poderosa. Nós estamos falando sobre comportamento, então é algo bem precioso, tá? Então, eu queria fazer essa pergunta para vocês, para a gente fazer uma reflexão inicial. Como que você acha, né, que os nossos comportamentos são criados? Vamos ver o Herbert, Carla, como que você acha? Aí, para falar, você tem que abrir o microfonezinho aqui, Carla. O Herbert também. Acho que abriu. Bom dia. Bom dia. Que legal. Qual era a sua pergunta mesmo, perdão? Como os comportamentos eles são criados, né? São os frutos de condicionamentos, de hábitos, né? E como o nosso comportamento ele é formado, como que ele é criado na nossa vida? Como que você acha que é formado os nossos comportamentos? Acho que eu não tenho essa resposta muito formada, não. Será que o Herbert tem alguma sugestão, alguma opinião? Bem, lembrando que as emoções, né, elas têm um forte impacto sobre os nossos hábitos, sobre os nossos condicionamentos, né? Principalmente se forma repetida, tá? Se você repetir aquela emoção, aquilo vai gerar uma memória e aquela memória vai produzir um condicionamento. E se tiver um forte impacto emocional, ainda mais, tá? E a pergunta que eu quero fazer para você é: qual impacto emocional você acha que é mais marcante em nossas vidas? O impacto emocional negativo ou positivo? Eu diria, acho que o negativo, Exatamente, Carla, o porque negativo. eu acho que o cérebro da gente tende mais a focar, né, em coisas que eu acho que te marcam mais, te machucam mais. É exatamente isso. Olha que legal, André Bertuol, grande amigo, aluno aí de prática de mais de 10 anos. Seja bem-vindo, André. Isso aí. Então, para o André que está chegando agora, nós estamos só recapitulando, né? Que existem duas coisas que nos direcionam, que conduzem a nossa vida, tá? Ou a gente foge da dor, ou a gente vai em direção ao prazer. E a pergunta foi: qual desses dois é mais impactante para desenvolver o nosso comportamento? E a Carla matou, é o fugir da dor, né? Muitas vezes associado ao quê? Fugir da dor está associado ao quê? Ir em direção ao prazer está associado ao amor, tá? E fugir da dor está associado ao quê? O Herbert, eu acho que vai matar essa, hein? O que tu acha, André? Fugir da dor está associado a qual emoção, qual sentimento? Carla, o que você acha? Há um sentimento que está arraigado em nós desde que a gente nasceu, desde que a gente se entende por civilidade, por civilização. É um sentimento chamado medo. Alguém falou aí e eu captei, né? Então, o medo é um sentimento muito, mas muito importante e muito provavelmente é a fonte, olha só, a fonte do nosso comportamento. A gente, como você falou, age muito mais na precaução, fugindo da dor, do que em direção ao prazer, tá? Bem, então
vamos nos aprofundar mais um pouquinho sobre a questão do medo, né, que é uma questão comportamental grande. André, beleza, agora é muito melhor com a imagem. Herbert, também, se você quiser abrir a câmera, fica muito melhor, que a gente tem essa interação visual, a gente olha um no olho do outro. Aê, Herbert, beleza, campeão. Show de bola. Então, a gente começou aqui, chegamos, né, que a origem do nosso comportamento, muito mais intensamente, é desenvolvida pelo medo, tá? Então, vamos lá, vamos pegar o medo, né? Então, assim, ó, que tipo de comportamento vem do medo? Essa é a pergunta que eu queria fazer para você. Vamos fazer aí uma investigação. Que tipo de comportamento que nós temos no nosso dia a dia que advém do medo? Aí, quem quiser falar sobre o microfone, André, Herbert, a Carla. Vamos lá, Carla, faz lá uma investigação. Qual comportamento você tem? Eu vou começar com um, tá? Procrastinação. Será que a procrastinação ela vem do medo? Vem, Talvez, né? eu acredito. Total. Sempre que a gente não faz alguma coisa, a gente fica procrastinando. No fundo, a gente está tendo medo de perder alguma coisa, talvez o lazer, talvez a satisfação de estar fazendo uma outra coisa, a gente fica adiando, né? Aquela coisa. Esse lado vamos dizer assim, da inteligência emocional, isso é coisa que eu venho desenvolvendo ainda, né? Eu fiquei, tipo, ano passado, o ano inteiro fazendo terapia, e em cima das minhas de sessões de terapia, muito que a gente batia, tipo, eu tenho ainda muita insegurança, né? Eu venho perdendo isso aos poucos, mas a minha questão principal é o medo, e é justamente aquele medo que eu não sei explicar do que e de onde, e é onde ela sempre focou em cima de mim, do que, porém eu não tenho resposta, sabe? Aquela coisa, você sabe que ele está ali, e eu sou perfeccionista demais, demais. Olha, Isso me paralisa total, assim, uma vida toda, que eu sempre fui daquela, enquanto eu não tiver perfeita para fazer um negócio, eu não vou fazer. Porém, a gente sabe que a perfeição ela vem através da constância, né? Do você fazer, do você agir. Porém, o queridíssimo amigo medo está sempre ali me segurando. ou inimigo, né? Tu sabe que o processo de perfeccionismo é necessidade de aprovação. Então, a gente foi um pouquinho mais fundo, e a necessidade de aprovação também é um processo que vem do medo, tá? Então, a gente está criando consciência aqui, né? Estamos nos aprofundando. Olha só que legal, a Carla participando aqui, dando ali o seu testemunho de uma coisa que ela tem ali como sendo um problema na sua vida, né? E que a gente vai mais a fundo e chega lá na raiz. Gostei muito, Carla. A outra coisa que você falou do perfeccionismo, né? Então, a gente viu ali a necessidade de aprovação, mas você falou mais alguma coisa também, né? No comecinho ali, que era... Gente, eu falo demais, fácil deixar. Não, eu gosto. Eu Quanto não mais lembro. Temos mais participantes aqui na sala, sejam bem-vindos. Raquel e também Lucas. Muito bem. Então, o debate que nós estamos fazendo, Lucas e Raquel, é sobre o medo, tá? Então, que tipo de comportamentos advém do medo? A gente falou de, por exemplo, intolerância. Você acha que aquela pessoa que é muito intolerante, no fundo, será que ela não tem medo de alguma coisa? Uma pessoa que é muito conformista, que se conforma com as coisas, ou uma pessoa que mente? Será que esse comportamento de mentir, será que no fundo, não é porque ela tem medo de alguma coisa? Quais mais comportamentos, né, não advêm do medo? Vamos lá. Comportamentos negativos, né? Nós estamos criando um processo aqui de consciência. Acho que não é a única causa o medo, mas a agressividade também pode decorrer do medo. Boa, André, a agressividade, exatamente. Quanta agressão a gente tem, né? Principalmente a violência. Daqui a pouco nós vamos pegar uma frase do meu mentor, o De Rose. Ele disse que a agressividade canalizada, André, olha só que legal isso,
ela leva à vitória. Uma coisa que pode ser ruim, eu posso transmutar isso na mesma frequência de onda. A agressividade é uma coisa que, se eu transmutar ela pode ser positiva. Então, André, na verdade, ali, eu acho que o que você quis dizer é a agressividade. Ela é horrível. Só que, se eu colocar ela num patamar positivo, eu posso gerar bons frutos, né? André. O problema é a violência, né? Quando a gente tem a violência no lar, quando a gente tem violência infantil, quando a gente violência na internet. E o que eu vejo, assim, sabe, que muitos dos traumas que as pessoas têm, advindas do medo, 80% tem um estudo que diz que a origem disso vem lá dos pais. Olha só, por incrível que pareça. E a segunda causa dos nossos traumas, né, dos nossos bloqueios, advém de professores que a gente tem. Incrível esse estudo, né? Mas muito bom. O que mais? A negatividade, né? O André falou ali da agressão total. A gente pegou e fez uma interpretação, fez uma ressignificação da agressividade que depois nós vamos desenvolver. Mas a partir desse processo também de estudos, né, a gente vê a importância de nós como educadores, não só como pais, mas às vezes como mentores de alguém, porque se você é um líder de uma empresa, você está sempre educando alguma pessoa, né? Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, roubo. Será que o roubo não é fruto de um medo? Também. É. Se a gente for ver toda a negatividade que existe no mundo, né, a raiz, ela é o medo, né? Gente, falem aí, Raquel, Lucas. Quer ver uma André, fantástica? A autorrejeição. O isolamento social e a autorrejeição. Cara, tem gente que morre, eu sei, por experiência própria aconteceu isso, e vejo agora aqui também algumas coisas. A pessoa tem tanto medo de ser rejeitada que se autorrejeita, se isola, cara. É uma coisa muito triste. Profunda. A rejeição, ela advém de uma série de problemas. Então, você tem que trabalhar, a primeira coisa, o perdão, uma coisa fantástica, o auto-perdão, e você ressignificar. E todos nós, André, temos algum nível de rejeição. Uns maiores, outros menores, mas todos nós, se nós formos fazer uma profunda análise e identificar, nós temos algumas pitadinhas de rejeição. Inclusive, a Carla falou sobre isso, eu falei da necessidade de aprovação, né? Isso. É um trauma. Por exemplo, outra coisa também, a possessividade. Às vezes a pessoa é possessiva, né? Por que ela é possessiva? Ela tem medo de perder, né, aquilo. Ou a pessoa é ciumenta. Por que ela é ciumenta? Ela tem medo de perder a pessoa, na verdade. Ou inveja, ou até sentimentos como ansiedade. Tudo isso, né, gera ali coisas ruins, frutos ruins, porque você está ali meio que, eu não diria preso, mas você está sobre o domínio, não sobre o domínio, mas uma influência, tá, do medo. Eu ia perguntar para você, por que será que as pessoas mentem? Por que as pessoas roubam? Por que as pessoas sentem ciúme, né? Então, como podemos agir na nossa vida se o medo é tão poderoso? Qual será a nossa saída? Qual será a solução? Essa eu quero a resposta. Nada. É isso que a gente está desenvolvendo aqui. Vamos debater para gerar soluções. Quem tem alguma ideia? Como podemos agir, né, se o medo é algo tão importante, né, tão poderoso em nossas vidas? Então, vamos fazer uma reflexão mais profunda. Depois a gente volta naquilo ali. Como a gente pode superar o nosso próprio medo, né? Tem aqui um processo, né, onde a gente tem 17 desenvolturas do medo, né? Você é o que pensa, medo sobre o medo, estratégias cerebrais do medo, sinais e ruído, o preço da inércia, o ciclo do medo, alienação, as 10 irmãs do medo, crenças limitantes, ame problemas, autoimagem, lutar ou fugir, controle mental, a modelagem, o amor, o estado desejado e gerando o estado de antimedo, tá? Isso aqui é um processo completo. Na aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho o que você pensa
reflete muito quem você é. Será que os seus pensamentos eles não têm uma origem mais negativa do que positiva? Então, olha só, vamos fazer uma reflexão um pouquinho mais profunda sobre esse tema aqui. Todo ser que pensa, ele não é alienado. Se você olhar e você pensar, você refletir sobre o seu pensamento, você sai de uma alienação. Existe um estudo que diz que 95% do nosso comportamento, do nosso pensamento, ele é inconsciente. E só 5% ele é consciente. O meu trabalho e o seu desafio é você pegar essa parte consciente e trazer ela para o inconsciente, aonde estão os nossos medos, aonde estão os nossos traumas, aonde estão as nossas incertezas, sabe? E trabalhar elas da forma como eu estou trabalhando. Então, quando você faz isso, você sai de um processo de alienação, ou também conhecido pelo Napoleão Hill, de ritmo hipnótico. Não sei se alguém já conhece o Napoleão Hill, um ator que fala bastante também sobre o medo. Ele tem um livro chamado Mais Esperto que o Diabo. Muito, muito legal. Bem, nossos medos... Vou cortar só um pouquinho, Mike. Esse livro, o meu irmão, tipo assim, foi um menino... Eu entrei num projeto esse ano, pois é um menino que eu sempre... Até foi ele que me passou o link, tá? Daqui da tua sala. E depois que ele leu esse livro, gente, o menino parou de fumar, tá? Um moleque que fumava 2 carteiras de cigarro por dia, totalmente, assim, desenfreado. E ele leu esse livro, assim, hoje tu vê a transformação que ele teve, sabe? Gente, é incrível. É verdade, é verdade. E muitas outras coisas mais, tá? Isso é só uma pequena mudança que a gente faz quando tem consciência, tá? Então, os principais medos que eu cataloguei aqui, através de estudos, tá? O medo de errar, o medo da solidão, o medo do novo. Tudo que é novo, a gente tem medo, né? Tem estudos que mostram tudo que é novo, como a gente não conhece, a gente tem medo do desconhecido, né? O medo da frustração, a gente tem medo de se ferrar, de dar errado, de a coisa não ocorrer do jeito que a gente quer. O medo do desconhecido, que também tem a ver com o medo do novo. Tem gente que tem medo de negociar, pode estar relacionado à frustração, que é criar expectativa. Medo de pressão, medo de não vender, medo de não ser reconhecido, que é a necessidade de reconhecimento. Tem gente que tem medo de casar, gente. Olha só, medo do casamento. Medo de não ser suficiente, medo de não ser amado. Esse é forte, hein, Herbert? Medo de não ser amado. Esse é poderoso, né? Tem até um código aqui para você aprender a ser amado. Medo da morte. Esse é um dos medos mais normais. Todos nós temos medo da morte, né? Medo da velhice, de envelhecermos. Medo da doença. Eu vejo muito esse negócio do coronavírus, aí as pessoas com medo, né, de pegar coronavírus, como isso. Medo de ser traído, de ser traída, né? Medo de ficar sem dinheiro. Olha quantos medos a gente tem, né? Medo do fracasso ou até medo do sucesso. Tem pessoas que têm medo do sucesso. Por isso que as pessoas que ganham no Big Brother, elas ganham lá 500 mil, 1 milhão, 1 milhão e 500, e depois de um ano elas estão devendo mais do que ganharam. Elas não têm lá uma estrutura para desenvolver aquilo, né? Isso gera sentimentos limitantes, tá? Que sentimentos limitantes são esses? Raiva. Raiva é uma coisa advinda do medo, né? Porém, como o André falou anteriormente ali da agressividade, se a raiva for bem canalizada, ela pode ser muito produtiva, tá? Tem uma história de uma senhora que construiu muitas escolas e construiu muitos colégios, construiu muitas igrejas. E aí a televisão foi fazer uma entrevista com ela, né, para saber qual era o segredo dela, né? E aí a entrevistadora perguntou assim para ela: "Nossa, você fala?" Stanford. A Universidade de Stanford. Isso. A Universidade de Stanford foi fundada assim. Pois Tá.
E aí perguntaram para essa senhora, nossa, você deve ter muito amor no seu coração para construir tantas escolas, tantas igrejas, né, tantos hospitais. Ela falou assim, não, minha filha, não tenho amor, não. O que eu tenho é raiva, muita raiva. E aquilo foi chocante, né, para todo mundo, para a entrevistadora que ficou sem palavras, para os telespectadores que estavam ao vivo. Ou seja, a raiva, se canalizada, pode ser positiva. Você entendeu isso? Você pode escrever um livro, meu amigo, minha amiga, só de raiva. Você pode ficar rico só de raiva. Entendeu? Como a velhinha que construiu hospitais, construiu igrejas, construiu. Então, tudo é uma forma de a gente canalizar, tá? Insegurança também é um sentimento advindo do medo. A gente está só criando aqui uma consciência. A gente poderia se aprofundar, mas nós vamos passar um pouco mais rápido sobre isso, porque eu quero entrar num outro tema com vocês, tá? Incapacidade, que é a crença de capacidade, a gente não vai entrar nas crenças. Timidez, que eu considero quase que uma falta de educação, a pessoa precisa ter um pouco de coragem para se desenvolver, para falar, para se expor, né? O arrependimento é um outro sentimento também muito ruim, embora ele possa também ser interpretado de forma positiva, tá? A falta de perdão, já falei que o perdão é uma coisa que cura, é uma coisa que desenvolve ali o amor dentro do nosso coração e é extremamente positivo. E até mesmo a falta de fé, ok? Então são esses sentimentos aqui que a gente... Preocupação, né? A pré-ocupação, a pessoa fica preocupada. Existe um estudo, Raquel, Lucas, André, Carla, Herbert, que diz que 85% das nossas preocupações, elas são alucinações da nossa cabeça. Alucinação, Freta, sim, no sentido de que nunca vão acontecer. E a gente gasta uma energia danada com preocupações, né? Oi? É. E aí tem também a ansiedade. Ansiedade é uma outra coisa que é advinda do sentimento do medo. Passo mal com isso, gente. Quem que é ansioso aí? Carla. Meu Deus. Sou no nível master, assim, tá? De passar mal mesmo e parar no hospital por causa de ansiedade. A ansiedade é a má gestão da sua imaginação. É você se colocar no futuro, que você tem que fazer. Eu ensino muito com técnicas de meditação, de respiração. Quem pratica yoga comigo, o André, sabe muito bem. Eu trago a pessoa do futuro para o presente, para o momento presente, para o aqui e o agora, que a única coisa que existe é o agora, né? O passado já foi, o futuro é uma incógnita. A única coisa que realmente existe é o momento presente. É um presente, né? Olha a palavra, presente, né? Presente quase que divino, né? De você viver o momento. Agora você está nesse estado daqueles 5%. Você está saindo do automatismo, tá? E você está entrando num estado chamado de mindfulness, que é estar presente no momento presente, observando seus pensamentos, as suas emoções. Isso acaba com a ansiedade. E a outra coisa é a depressão. A depressão é eu estar focado no passado. Eu fico me lembrando de momentos geralmente negativos, né? E isso gera depressão. A negatividade, para você ter uma ideia, ela é 2 vezes mais impactante do que um positivo. Então, eu sempre faço um exercício com os meus mentorados, com os meus alunos. Sempre que você começar a criticar, a se colocar como vítima, a reclamar, para você jogar 3 aspectos positivos para neutralizar esse negativo. Então, o exercício é assim, poxa, hoje está um dia... não que seja verdade, mas vamos supor que se estivesse chovendo, hoje está chovendo, né? Aí você vai ter que desenvolver ali 3 aspectos positivos por estar chovendo. Que bom que está molhando as plantinhas, tanta estiagem, né? É bom uma chuvinha para dar uma quebrada no clima, tal. Então você neutraliza. A gratidão é um neutralizador muito poderoso, tá, da negatividade. Bem, e uma outra coisa que eu queria falar é sobre alienação, né? Alguém tem alguma definição de o que é um alienado? O que é um alienado para você? Então, vamos lá. Vou botar uma definição assim.
Quando você utiliza a imaginação, começa a fabricar a sua própria existência, tá? Então, todo ser que pensa, ele sai da alienação. O pensamento é o instrumento. Só que as pessoas, elas têm preguiça de usar o pensamento. Elas deixam o pensamento no automático. Nós temos que usar aquele pensamento do consciente. Agora, você está nesse pensamento, tá? Então, a imaginação, ela é muito poderosa. O Einstein, ele falava que a imaginação, ela é muito poderosa, tá? Então, você começa a fabricar a sua própria existência. Eu tenho uma técnica dentro do nosso acervo, que é a mentalização, tá? A mentalização é usar a imaginação de modo que você saia daquela visualização e comece a agir. Porque não adianta nada somente você mentalizar, você imaginar. Você tem que colocar aquilo em ação, imaginação, colocar aquilo em ação, tá? Então, quando você coloca a sua imaginação para funcionar, você atrai não somente o que você deseja, mas também a consequência do que você deseja. Pô, isso é profundo, hein? Então, você para de viver de consequência e começa a viver de decisão. Isso é muito importante. Você começa a decidir mais. E isso faz com que você tenha mais poder sobre a sua vida, tá? Então, utilizando a sua capacidade imaginativa, você não somente atrairá o que deseja, mas também a consequência do que deseja. A sua decisão modifica o seu destino. E isso é afetado diretamente por aquilo que você pensa. Poder do nosso pensamento, né? A gente ter consciência de que ele está negativo, e tem um pensador, inclusive isso deve estar também dentro da psicologia, da psicanálise, mas tem um pensador hindu antigo que ele afirma que o nosso pensamento, quando negativo, a gente deveria combatê-lo de forma com o oposto. Então, quando a gente sabe dos opostos, eu já vou chegar disso, a gente consegue neutralizar aquele pensamento negativo, tá? Então, o pensamento, ele é a semente, além da semeadura é infinita. O que você pensa sobre você interfere muito sobre quem você é. O Herbert caiu e agora entrou aqui de novo. Maravilha, tá? Então, é muito importante que você tenha consciência sobre quem você é, né? E quem você é identidade. Então, quando você coloca um pensamento... Existe um estudo, tá, da Harvard, André, olha só, sobre fisiologia. Se você é uma pessoa assim, com a cabeça baixa, o corpo assim, muito para baixo, tal, você vai desenvolver pensamentos ruins. Mas se você ergue a cabeça, abre o peito e usa a fisiologia a seu favor, você começa a desenvolver coisas positivas. É o que a ciência estuda como power poses, né? E tem algumas poses, por exemplo, vamos todo mundo levantar. Levanta aí um pouquinho. Coloca a mão assim na cintura. Olha só como essa pose já te gera mais poder. É conhecida como a posição da Mulher Maravilha. Tá vendo? Olha só, a simples mudança. Agora assim, ó, não somente levanta, mas levanta os braços e faz assim. Yes! 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 E agora faz um berrinho de vitória assim. Yes! Mais uma vez. Yes! Mais uma. Yes! Então, esse processo, tá ok, podemos cessar. Ele gera uma química natural de serotonina, de dopamina, que faz com que, através da sua fisiologia, você comece a desenvolver pensamentos de vitória, de sucesso, de alegria, de prosperidade, de realização. Ainda mais se você usar isso como uma declaração. Eu sou um vencedor, eu sou um cara de sucesso, eu nasci para prosperar, eu sou a imagem e semelhança do Criador, eu tenho força, poder e energia. Então, essa afirmação, essa mentalidade, ela neutraliza a negatividade que está no nosso inconsciente. Eu já vou mostrar isso para você. Então, aqui, superando o medo e gerando antifragilidade, tá? Um processo completo. O
que eu quero apresentar para você, então, é como a gente vai combater a negatividade com os opostos, né? Como eu falei anteriormente, tá? Essa é uma tabela que eu peguei do professor De Rose, onde ele pega um sentimento negativo e substitui por um positivo. Por exemplo, ao invés de paixão, por que não transformar paixão em amor? Ao invés de ciúmes, por que não transformar os ciúmes em zelo, em cuidado? Ao invés de ódio, por que não transformar o ódio em raiva, como a gente viu com aquela velhinha, né, que construiu hospitais e tudo mais? Ao invés de cobiça, que é uma coisa ruim, trabalhar um pouquinho ali de ambição, um pouquinho só, tá? Ao invés de inveja, por que não trabalhar admiração? Ao invés do medo, por que não transformar o medo em precaução? E assim vai, tá? Uma lista que faz com que você tenha ali uma raiz mais desrepressora, tá? Eu venho de uma linhagem que trabalha a evolução do ser humano pelo prazer e não fugindo da dor. Fugir da dor é repressora. A nossa cultura judaico-cristã é muito assim, né? Autoflagelação, por exemplo. Plá, plá, plá. Só que a autoflagelação, se você não tiver uma alma muito poderosa, um processo de ressignificação muito grande, ela é uma energia que é gerada de forma repressora. Você vai gerar sentimentos negativos, e sentimentos negativos vão gerar ações negativas. É capaz de você brigar com seu filho, de você brigar com seu colaborador, de você brigar com pessoas, porque você está desenvolvendo ali a repressão, tá? E não é porque a gente recebeu alguma coisa negativa que a gente tem que continuar essa corrente. Não, você tem que ter a consciência de que qualquer coisa negativa tem que ser neutralizada por você. Você tem uma missão que é levar amor e não levar dor para as pessoas, tá? Bem, então o que gera os nossos comportamentos são sentimentos frequentes, tá? Ele vai empilhando esses sentimentos e aquilo vai gerando um comportamento, vão gerando memórias na nossa vida, lá no nosso inconsciente, e aquilo vai automatizando um comportamento, né? Depois de adquirir o comportamento, você dificilmente, é difícil a gente mudar, porque a gente tem uma influência muito grande do inconsciente. Isso que eu quero mostrar aqui para vocês, ó. Essa é a frase, André, que a gente falou anteriormente, ó, do De Rose: a agressividade educada leva à vitória. Né? Então, a pergunta que... Tem mais gente que entrou aqui na sala, né? Deixa eu ver quem foi. Seja bem-vindo. A Davilson, é isso? A Davilson, a Tati. Sejam todos bem-vindos aqui para o nosso workshop sobre reprogramação comportamental. Maravilha. E a perguntinha que eu quero fazer para vocês... Opa, pulou um aqui, peraí. Deixa eu vir para cá. A pergunta é: como reprogramar os seus comportamentos? Quem quer participar? Como reprogramar os seus comportamentos? Deixa eu ver quem está aqui na sala. Vou botar todos os nossos rostinhos para a gente ver. Então, vamos lá. Quero ver quem vai falar aqui. Vamos ver, Carla. Como que a gente consegue reprogramar os nossos comportamentos? Vou botar a galeria aqui. Oi, Maia. Então, isso eu tenho tentado, na verdade, né? Todos os dias, assim, porque eu estava bem nessa, tipo, você adquire, né, alguns comportamentos em cima daquilo que você vem vivenciando, em cima desses medos todos, e então hoje eu tenho feito exatamente isso, sabe? Eu recebo de uma maneira, então, tipo assim, eu tento primeiramente canalizar aquilo e ver como eu posso devolver, mas em uma forma, como você diz ali, para o lado oposto, bom, né? Isso. Tipo assim, porque eu vejo muito até em cima do meu relacionamento hoje que eu tenho. É uma pessoa totalmente, assim, eu chamo ele de desequilibrado emocionalmente, né? Porque é muito ciúme, aquela coisa assim, chega a ser doentia, né? Então, chegou um ponto que eu estava batendo de frente, né? Porque eu recebo coisas
que não fazem jus à minha pessoa, ao meu caráter. Então, de tanto levar aquilo, eu comecei com essa agressividade, né? Porque o que você recebe, você acaba canalizando e dando a mesma coisa. E chegou num ponto, eu falei, não tá dando. Alguém precisa mudar, então eu vou tentar. Então, hoje, assim, eu recebo aquela em forma daquele ciúme até agressivo, coisa, né? Então, tipo, de imediato, eu prefiro nem dar resposta, né? Coisa que eu já fazia totalmente ao contrário, era bateu, levou, sabe? Então, hoje, assim, eu tento, primeiramente, pensar como eu posso devolver aquilo de uma forma para mudar, não até a mim, mas a ele mesmo, sabe? Como ele Exatamente. recebe. Boa. E lembrando que você é a responsável, você tem a vida que você merece. E todas as consequências da sua vida, seu relacionamento, não só seu relacionamento, as suas finanças, a sua saúde, elas são consequências do seu comportamento, das suas ações. Entra aquela coisa, né, que você falou que muito vem lá dos nossos pais, né? Então, hoje, assim, ó, eu lembro, única lembrança que eu tenho de infância, né? Eu entrar na porta e ver meu pai batendo na minha mãe. Tá? É única, eu não tenho lembrança alguma mais de infância, nenhuma mesmo. Então, assim, o meu primeiro relacionamento com o pai da minha filha foi totalmente frustrado, apanhei grávida, aquela coisa, assim, terrível, né? Então, até onde eu parei de ser isso, eu não quero mais para minha vida, só que hoje é o que eu tenho trabalhado, né? Porque para tirar da minha cabeça aquilo que eu cresci, né? Que veio lá dos meus pais. Né? Então, foi onde esse segundo relacionamento, lógico, não houve agressão, mas agressão às vezes verbal, né? Que você também já tinha, e vem, né, de novo entrando naquela consequência. Eu falei, pera, eu que preciso mudar isso, né? Eu que não posso aceitar isso. Exatamente. Então, a primeira coisa é honrar pai e mãe. E a primeira coisa, você precisa perdoar o seu pai, independentemente do que ele tenha feito. Porque quando você perdoa, você não está fazendo isso pelo outro. Você está fazendo isso para você. Você precisa prosperar nos seus relacionamentos. Então, você precisa, primeira coisa, perdoar o seu paizinho. Não, eu perdoei. Eu e ele, a gente ficou 15 anos. 10 anos a gente ficou sem se falar. Eu e meu pai, assim, até um pouco também por isso, né? Mas chegou um ponto que eu falei, eu preciso dele. Eu preciso do carinho do meu pai, eu preciso do ensinamento dele para mim, independente, né, do que talvez ele não teve, né, e hoje eu estou tendo, então eu preciso. E foi onde eu fui atrás, eu pedi perdão, então, tipo assim, hoje ele e minha mãe, eles se dão super bem, ambos são casados novamente, mas um frequenta a casa do outro, eles se têm como amigos, né? O meu pai admite hoje o erro dele, ele tem isso de admitir o erro. Você se sente amada pelo seu pai? Sinto. Boa. Isso é muito importante, a gente se sentir amada e também amar as pessoas. Você ama o seu pai também, certo? Eu sinto muita falta, na verdade, eu até ontem, né, eu vou na igreja todo final, e é uma coisa que eu conversando, eu sinto muita falta de proteção. Isso Inclusive, eu sinto. o Herbert, que está aqui na sala, pode dar um código legal desse do amor. Você que vai na igreja. Herbert, está por aí, Herbert? Sobre se sentir amado. Você é amada por Deus. Não sei se o Herbert está... E quando você se sente amada por Deus, você também ama as pessoas independentemente das consequências ao seu redor, né? Então, esse é uma forma, né? Você que trabalha... Fala um pouquinho aí, Herbert, sobre o amor que a gente tem, né, do Criador. Pegar aqui uma interpretação para desenvolver esse teu traumazinho aí, tá, Carla?
Ah, ficou sem áudio, Herbert. Vê se ficou fechado. Então, a primeira coisa é você ter assim, cara, e essa identidade, né, de que você é a imagem criadora, Imagem e semelhança, né? Do Criador é muito poderosa. Tá ouvindo? Tá, estamos ouvindo. Eu saí aqui e voltei agora, não entendi É que a gente queria fazer uma ressignificação, né, de amor, né, para ela se sentir mais amada, que ela teve ali um certo problema com o pai dela, tal, e a gente viu que a importância de se sentir amada é muito forte, né? Então fazer uma ressignificação para que ela já se sinta amada por Deus, que é a fonte maior, né? Que ela frequenta uma igreja e isso é um gatilho muito forte, né? Quando a gente fala de amor, a gente está falando do nosso Pai, né? Porque ele é amor, ele não tem amor. Entende? Ele é uma diferença. Ele não tem. E quando a gente, né, quando nós entendemos isso, que nós somos um com ele, é o único jeito de ter amor é sendo um com ele. Legal. E a unidade, né? Se você tem Unidade. essa unidade, o Herbert está falando aí, é poderoso. Né? Então, tudo isso que a gente está falando, olha só, é para a gente gerar consciência. Olha quanta consciência. Assim, ó, a pergunta que eu fiz para você é como reprogramar os seus comportamentos. Então, a primeira coisa é a gente desenvolver consciência. Agora, não adianta nada a consciência se eu não coloco em prática, né? Prática. Então, a segunda coisa é você colocar isso que a gente está falando aqui em prática, ou seja, até virar o quê? Quando a gente tem uma coisa automática, o nosso comportamento é algo automático, ele é um hábito. Exatamente. Então, é isso que é o nosso desafio, é fazer com que os comportamentos bons, advindos do amor, irem em direção ao prazer, se tornem um hábito. No começo, você vai ter que se esforçar. Você está louco para dar porrada naquela pessoa que está enchendo o saco. Mas você fala assim, não, peraí, lembra que o Freton Mike falou, tem que trabalhar o amor, eu tenho que inverter esse sentimento por um positivo. Certo? E dentro da Bíblia, né? O Herbert é uma pessoa que eu vejo que estuda bastante a Bíblia, tem um conhecimento da Bíblia ali, tem várias sabedorias. Por exemplo, o amor é o principal ensinamento de Cristo, né, Herbert? Posso falar, Mike? Fala um minutinho aí. Logo que nós pensamos, né, que somos um com o nosso Pai, o medo foge. Boa. Logo eu penso que sou um com ele, acabou o medo. Legal. Show de bola. E tem a questão também do amor, né? De como que você vai amar os outros se você não ama a si mesmo. Tem o princípio aqui da individualidade, tá? Você precisa se desenvolver, você precisa crescer. Eu sempre gosto daquela ideia da máscara de pressurização, quando o avião está caindo, cai aquela máscara. Você não vai dar essa máscara para os outros, você vai usar ela primeiro, porque você precisa estar forte com energia para salvar as pessoas. Então, você precisa se desenvolver, tá? Para poder ajudar os outros. Porque como que você vai ajudar os outros se você não ajuda nem a si mesmo? Tá? Então, isso não é egoísmo, não. Tá? A individualidade é importante e a prosperidade ela é individual. A gente tem essa conexão ali que o Weber está falando de unidade, ela é individual. Ninguém vai fazer isso por você, somente você. Tá? Bem, vou compartilhar de novo a tela. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, só chama aí. Exatamente, temos vários participantes aqui. Raquel, que eu acho que quer falar alguma coisa. Pode falar, Raquel. O áudio ficou fechado, tem que abrir o áudio para ver se a gente consegue. Oi? Oi, tudo bem? Eu estou, e você? Ótimo, cada vez melhor. Me conta aí. Desde que nós entramos lá no grupo, eu tenho acompanhado os seus vídeos. Legal. E muito obrigada, viu? Eu que agradeço a sua participação ilustre aqui. Tem contribuído bastante aqui. Muito bom ouvir as experiências das pessoas que estão participando, da Carla. E, através da experiência do outro, a gente vai comparando com a da gente, né?
e aprendendo. Pô, a Eu também Raquel deu um código fantástico aqui. Sabe como é que o ser humano aprende? Ele aprende assim, ouvindo o outro, gerando empatia, se colocando, fazendo debates, criando consciência. Eu queria parabenizar a Carla, porque ela, de uma certa maneira, ela está crescendo muito, porque ela está se expondo. À medida que a gente se expõe, à medida que a gente fala da limitação da gente, a gente não está sendo fraco, está sendo muito forte. Exato. Então, ela está num processo muito bacana de crescimento, de amadurecimento. Parabéns. E talvez eu não tenha, eu não cheguei a esse nível ainda, porque eu não tenho muita coragem de me expor, de falar o que realmente acontece. Eu tenho muito medo, como todo mundo, tenho muita limitação, mas não cheguei a esse nível de ter coragem de expor, entende? Então, eu queria te parabenizar, e a sua experiência está valendo muito para mim. Obrigada, imagina. Mas, sabe, eu cheguei num ponto de ver uma necessidade de expor isso, que eu precisava que as pessoas me entendessem, sabe, me ouvissem, para poder me ajudar de alguma forma. Eu sempre também, eu era muito fechada, eu ainda tenho, ontem ainda amigos disseram assim, não some. Eu sou assim, quando os problemas me atacam, gente, eu sumo. Ninguém mais me pega, eu não respondo mensagem. Então, todo mundo que me conhece já sabe, a Carla sumiu, os problemas estão pegando. E, às vezes, são os meus próprios problemas comigo mesma, sabe? E, de alguma forma, eu só via julgamento, tá? As pessoas só me julgavam. E não era aquilo que eu precisava. Eu precisava que alguém me ajudasse de alguma forma. Só que se as pessoas não sabem o que se passa, como eu me sinto, elas não tinham como me ajudar. Porque sabe? As pessoas, na verdade, elas têm facilidade de dar receita para a gente, né? Exato. É muito mais fácil, né? Você julgar o outro do que se colocar no lugar dele. Né? É verdade. Empatia nas pessoas, né? E compaixão. Isso. Uhum. E, ao mesmo tempo, isso é de responsabilidade da gente, né? Claro. Eu até entendo quem dá receita para a gente, porque, na verdade, tem essa questão da limitação, que a pessoa não tá vivendo o que a gente está vivendo, e a pessoa tem talvez, a obrigação de dar uma resposta para a gente, e aí, com isso, dá essas receitas fáceis. Uhum. E por isso que é com a gente, a responsabilidade é da gente, a gente que permite ficar nesse lugar ou não. Digamos assim, permite continuar lambendo a ferida ou deixar cicatrizar, né? Mas, sabe, uma coisa que esse ano eu acho que mudou muito para mim foi de eu mesma entender uma coisa assim que... O ano passado, quando eu estava em processo de terapia, eu entrei, na verdade, na terapia, gente, porque eu estava numa depressão forte, onde eu ia para o banheiro me cortar. Nossa. Sabe? Eu tinha uma dor dentro de mim muito grande, né? Justamente em cima desses medos, sabe? Uhum. Só que eu cheguei num ponto de entender que eram as minhas frustrações. Só que eu estava depositando as minhas frustrações em cima dos outros. Eu estava achando culpados para as minhas frustrações. Era o meu cônjuge que não me ajudava, que não fazia, ou era esse, ou era aquele. Só que até que eu cheguei num ponto que a minha frustração, a única culpada sou eu. É falta de autorresponsabilidade. Exato, porque eu não estava fazendo por mim. Então, se eu não faço por mim, como é que o outro vai fazer? Isso tem que partir de mim, né? E aí, olha só, Carla, que interessante. Isso gera um processo de autossabotagem. Exato. E é isso que a gente vai ver agora. Como que são geradas essas autossabotagens? Tudo isso que você falou, né? E aí a gente deve sempre focar no como, né? Como que eu saio desse processo? Você está aqui agora, parabéns, você está indo em direção ao teu desenvolvimento. Mas lembra que eu falei que 95% de nós, né, de quem nós somos,
age de forma inconsciente e só 5% de forma consciente, é como se fosse um cabo de guerra. O consciente puxando para cá, 5%, olha o tamanho do consciente, e 95% puxando para lá. Então, por mais que você tenha consciência, que você queira mudar, o nosso inconsciente ele é muito forte, ele nos puxa para aqueles velhos hábitos negativos. Então, às vezes, gera uma incoerência, uma incongruência. Como assim? Eu quero uma coisa, eu quero melhorar de vida, mas o meu inconsciente me puxa de novo para aquela coisa que eu não quero. Por quê? Porque está tão arraigado, né? E aí ocorre meio que um choque. Eu quero uma coisa conscientemente, mas... É a zona de conforto, né? E aí a gente tem que sair. Ô, Mike, tá me ouvindo? Fala, Raquel. Então, com isso, é um exercício enorme que tem que fazer. Primeiro, porque a gente cai no condicionamento. Como essa força, o inconsciente é muito maior, e ele é muito mais relevante, então, assim, às vezes você faz meditação, aí você estabelece critério de comportamento e tal. Um exemplo minha vida, né? Eu tenho, assim, uma frustração muito grande por não ter disciplina para atividade física. Todo dia eu acordo e falo assim, hoje eu vou. E aí, quando penso que não, sabe, eu caio nessa autossabotagem, eu fico na malandragem, e aí, pronto, quando penso que não chega à noite, eu estou frustrada porque eu não fiz, passei o dia todo, não que eu não tive tempo, realmente, eu não coloquei isso como prioridade e simplesmente não fiz. Mas olhando para as outras áreas da vida da gente, por exemplo, essas coisas que estão instaladas, traumas, é coisa que está no inconsciente que a gente não faz nem ideia do que está instalada, isso acaba condicionando a gente e deixando a gente limitada. Então, você fica meio que alienado ou vive em resposta daquilo que você não faz nem ideia. É o que você está falando, né? A pessoa não tem esse pensamento consciente, parece que é ligado no automático, e aí você funciona a vida inteira, assim. E o que a Carla falou, muito dessas, vamos chamar de crenças que estão lá no nosso inconsciente, veio lá da nossa infância. Vou dar um exemplo aqui bem claro para você ter consciência disso, tá? Você quer desenvolver prosperidade. Só porque lá na sua infância foi instalada uma crença, por exemplo, que o dinheiro é sujo. E aí você não sabe por que toda vez que você tem dinheiro, você quer se livrar do dinheiro. Porque talvez você ache que aquilo vai gerar algo negativo. Então, o mais importante é a gente ter consciência dessa crença negativa, sabe, Raquel e Carla, principalmente, ressignificar essa crença, dar um novo significado para ela. Então, tem um processo, né? Eu tenho um grupo de pessoas que eu acompanho, onde todos os dias, de manhã cedo, em torno das 7 horas da manhã, eu coloco um desafio simples para ela, tá? São 7 dias na semana, né? Então, um dia tem desafio sobre prosperidade, o outro dia tem desafio sobre a família, um outro desafio é sobre a saúde, e aí entra bastante alimentação, para a pessoa mudar a alimentação, para a pessoa fazer atividade física, e sempre que você tem um acompanhamento, você vai, através de ações, você vai reprogramando, que é através da repetição. São duas coisas que a gente reprograma as nossas crenças. O forte impacto emocional, que é através de uma ressignificação com emoção, ou a repetição. Você repete, vira um hábito. Aí fica automatizado, tá? Então, um processo como esse, se você tiver interesse, me manda um direct, me manda um WhatsApp que eu aplico para você. Mas o que eu vou fazer com você agora, que vai acionar bastante, é uma técnica que eu utilizo muito nas minhas aulas de yoga, que é uma reprogramação emocional. Eu vou colocar vocês em estado de relaxamento. E quando a gente entra em estado de relaxamento, a gente tira as muralhas que nos impedem de reprogramar o nosso inconsciente. Então, eu peço que todos aceitem essa descontração. O aceitar é imprescindível para você passar por esse processo. É importante que você aceite se transformar. Então, para isso, se todo mundo aceitar, eu vou pedir para a gente fazer esse exercício que você se acomode mais confortavelmente, onde quer que você esteja, na sua cadeira, de modo a você ficar assim, ó, meio que deitadinho assim, ó. Relaxa a cabeça. E nós vamos fazer um exercício de descontração. Eu vou botar uma musiquinha aqui, um relax,
E você vai ver como isso é eficiente para trabalhar essa reprogramação de crenças. Vou botar o som bem baixinho aqui para você. Então, eu quero que você faça uma inspiração bem profunda e descontraia todo o seu corpo ao expirar. Solte-se e descontraia profundamente. Venha descontraindo todo o seu corpo. Relaxe, contrai. Mergulhe profundamente agora nessa descontração. Lembre-se de permanecer o tempo todo acordado. Acordado, lúcido e consciente. Ouvindo tudo o que eu disser. E filtrando e assimilando somente aquilo que você desejar. Faça então uma nova inspiração ainda mais profunda e descontraia ainda mais ao expirar. Solte-se e abandone-se completamente. Visualize-se em um lugar agradável, um local só seu. Pode ser uma praia, ou a sua casa, ou um local junto à natureza. E visualize então agora você assimilando uma quantidade de energia muito grande, uma energia enorme, energia esta que vai lhe proporcionando a capacidade de mudar os seus comportamentos, que não são muito desejados. Visualize-se, então, se energizando incrivelmente, completamente, profundamente, em todos os níveis possíveis. Provavelmente, essa aula que fizemos agora tenha feito com que você tenha identificado alguns dos seus medos, que podem gerar sentimentos não muito produtivos e que geram comportamentos não muito desejados. Visualize, então, nesse momento, você substituindo um desses medos que a gente desenvolveu em algo extremamente positivo. Algo extremamente positivo. Escolha algo que te bloqueia, que bloqueia a sua atitude, que bloqueia o seu comportamento. Então, imagine que todas as vezes que esse sentimento vier, você vai transformar esse impulso negativo num impulso oposto, positivo, na mesma frequência de onda, só que positivo. Por exemplo, se você sente inveja, visualize você sentindo admiração. Admiração pelas pessoas. Se você sente ódio, visualize você transformando esse ódio em agressividade positiva, construindo, realizando. Se você sente frustração e tem a tendência a reclamar das situações, visualize você tendo um comportamento colaborativo, colaborando com as coisas ao seu redor. Então, agora, durante alguns segundinhos, reforce essa visualização de substituir sentimentos negativos por positivos.
Muito bem. Então, agora, lentamente, vamos nos preparando para retornar através dos seus sentidos, ouvindo melhor os sons ao seu redor, fazendo uma inspiração bem profunda, sentindo mais o perfume do ar, movendo a língua, sentindo o rosto, abrindo os olhos e enxergando, movendo as mãos, os pés, os braços e intensamente, trazendo força, vitalidade a todo o seu corpo. Maravilha. Beleza. E aí eu queria saber de você, como é que foi a experiência dessa reprogramação? Foi tranquilo? Alguém tem alguma coisa para compartilhar? Tá tranquilo? O som estava tranquilo? Consegui ouvir? O Mike, o seu áudio tá baixo. Ah, minha voz, né? Sim. Tá, vou falar um pouquinho mais alto, então. Agora melhorou, Carla? Para mim, não. Continua igual. Tá bem baixinho. Tá baixo? Deixa eu ver aqui. Não sei se é só para mim. Eu até aumentei o volume do meu aqui para ver se era, mas... E agora, melhorou? Ficou melhor? Joia. Então, agora eu vou concentrar mais a vibração da minha voz aqui para o microfone para pegar melhor o áudio, ok? Maravilha. Então, agora, mas não deu para escutar muito bem a reprogramação, então, né? De fazer a substituição dos sentimentos negativos pelos positivos. Como é que foi, André? Conseguiu ouvir? Eu consegui ouvir. Ah, legal. Show, show. Bem, para a gente finalizar, para a nossa aula não ficar muito longa, nós vamos fazer mais uma atividade, então. É o seguinte, nós vamos fazer uma programação comportamental do nosso dia a dia, tá? Então, nós temos aqui duas listas, duas colunas, tá? Uma chamada faixa preta e a outra chamada faixa branca. Então, você vai listar os comportamentos que você manda muito bem, que você se orgulha, e você vai colocar na faixa preta. E na faixa branca, os comportamentos que você precisa mudar, que você precisa aprimorar, ou que você precisa de ajuda, tá? Você precisa aprender. Então, esse é um exercício que gera essa consciência, olha, eu sou muito bom nesse comportamento, e esse outro comportamento eu não sou muito bom. Então, eu vou botar uma energia aqui, vou procurar fazer curso, ler livros, pesquisar no YouTube e tal, sobre como melhorar esse meu comportamento que eu preciso melhorar. Pode bater também um print aqui da tela, que às vezes não sai na hora, né? Às vezes é uma coisa que a gente tem que fazer reflexões. Mas se alguém conseguiu fazer alguma coisa, compartilha aí com a gente, porque pode ser, como falou a Raquel, quando a gente ouve alguma coisa de alguém, às vezes bate e a ficha cai, né? É como se aquilo fosse para nós. Oi? Isso, vamos ver aqui quem não participou ainda. Aqui temos o Adalvilson, Lucas, quiserem compartilhar alguma coisa aqui com a gente. André, teve alguma sacada de alguma coisa que é faixa preta, alguma coisa que é faixa branca? Eu sei que não é fácil, né? Como falou a Raquel, de se expor, né? Mas tem um fator muito poderoso. Quando a gente coloca aquilo tende a ficar mais forte e gera um fator de realização. Porque entre nós aqui, nós estamos desenvolvendo um mastermind. Então, um está ajudando o outro. A gente quer ajudar aqui, a gente quer contribuir. Dá mais um minutinho para você fazer. Comportamento que eu sou muito bom. Nossa, eu sou uma pessoa amorosa, uma pessoa compreensiva, uma pessoa honesta,
uma pessoa empática. E agora faixa branca, aquilo que eu estou aprendendo, mas que eu preciso aprender mais. Puxa, às vezes eu não sou tão tolerante. Ó, então eu preciso ser mais tolerante. O que eu vou fazer para ser mais tolerante? Talvez eu precise fazer meditação, ou fazer respiratórios, ou fazer aquele programa com o Mike, onde ele manda. Fala, pode falar. Ou então a gente tem que, por exemplo, no meu caso mesmo, eu tenho algumas coisas que eu preciso ser intolerante. É intolerar e partir para a ação, entende? É isso aí. Então, assim, a outra Carla falou uma coisa aqui. Você não pode focar no que você não quer, você tem que focar no que você quer. A nossa mente, tá? Ela é como um campo aberto, tá? E fazer uma metáfora aqui. Você está dirigindo um carro numa pista, não tem ninguém, e ela está molhada e você vai fazer uma curva, o carro começa a rodopiar, rodopiar e rodopiar, e a única coisa que você vê é uma árvore. Tá? Tem 360 graus e 1 grau é aquela árvore. Adivinha onde que você vai botar esse carro? Para cima da árvore. Por quê? Porque é um foco. Você tinha 359 saídas, mas você foi logo na que você não queria. Então, quando você concentra naquilo que você não quer, é exatamente aquilo que você vai ter. Entenderam isso? Questão de foco, tá? Onde que você está focando a sua energia? E o meu programa aqui, ele é todo voltado para fazer o que você quer. Por isso que a gente foca tanto em valores que a gente quer sentir, em habilidade. Aqui, ó. Por isso que tem primeira faixa preta. Por que a faixa preta? Porra, eu sou bom nisso, cara. Olha que legal. Aí a faixa branca é algo que eu não sou tão bom, mas eu sou bom, já sou faixa branca. Dentro do karatê tem a hierarquia das faixas, né? Para quem não entende. Então, eu estou começando. Pô, eu preciso aprender ainda. E mesmo faixa preta, para quem conhece de karatê, o André que tem os filhos no taekwondo, né, que eles estão, né, o Guilherme e o Henrique, André. Taekwondo, né? Tá. A faixa preta, quando você chega, aí ali que está começando. Agora tem o primeiro dan, tem o segundo dan, tem o terceiro, entendeu? A faixa preta não é o final. Tem outros níveis de aprimoramento, tá? Não é porque você é faixa preta que você não pode melhorar também. Maravilha, então ficou anotado, depois se você quiser compartilhar, você compartilha, né? E para a gente finalizar o nosso bate-papo de hoje, tem uma frase aqui que eu gosto muito do Mahatma Gandhi, tá? Se eu acreditar que posso fazê-lo, certamente adquirirei a capacidade de fazê-lo, mesmo que não a tenha no início. Alguém quer fazer alguma reflexão sobre essa frase? Então é o seguinte, gente, treine até se tornar. Mesmo que você não seja o que você quer, treina, 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 treina e treina. E pela repetição você vai se tornar aquilo que você vem treinado até então. O treinamento é mais importante do que a vitória. Você tem que focar no treinamento. Você tem que treinar todos os dias aquilo que você quer ser. Então, mesmo que você ainda não seja, o treinamento vai fazer você ser. Ok? Está todo mundo de acordo? Estamos de acordo com isso? Maravilha. E aí, para a gente finalizar, eu queria saber quais foram as sacadas que você teve com a nossa aula de hoje, né? Alguém teve alguma sacada com a nossa aula de hoje sobre reprogramação comportamental? De tudo que a gente falou, o que você mais gostou? Gente, não se briguem para falar, tá? Todo mundo pode falar. Vai lá, foi muito bom. É muita coisa, né, para a gente assimilar, mas eu acho que à medida que a gente vai escutando, como você disse agora, a repetição, né, ela vai tornando hábito na vida da gente. E eu quero só te agradecer por esse momento muito bom, muito gratificante na minha vida.
Então, assim, tem muita coisa aqui que eu peguei, assim, tá tudo solto, mas vai encaixando e vai formando ali um quebra-cabeça e vai dando sentido às coisas que você falou. Então, muito obrigada. Você tem aí grande força, entusiasmo e muita disciplina para continuar fazendo o que você está fazendo, que com certeza está sendo bom para muita gente. Valeu. Bacana. Beijo. Obrigado. E isso que a gente está fazendo aqui é incrível, entendeu? Porque essa assimilação, né? E você gerar um comprometimento. Imagina só a gente se reunindo toda semana e desenvolvendo esses insights, desenvolvendo essas sacadas, e passar tarefinha, e você colocar em prática essas tarefinhas, e na semana que vem a gente começar a aula discutindo quais foram os aprendizados durante a semana, quais foram as fichas que caíram, quais foram as dificuldades, e entrar numa nova temática,